Oração à Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, acompanhai-me toda a vida, dai-me sempre guarida, tende de mim piedade. Pai eterno, ajudai-me, Verbo de Deus, abençoai-me, Espírito Santo, alcançai-me proteção, honra e virtude, nunca a soberba me ataque, e sempre busque o bem. Com a Santíssima Trindade, para sempre. Amém. Oração inicial. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que tempo privilegiado nós estamos vivendo. Pode ser que, quando nós falamos disso, no seu coração fique uma grande pergunta, uma interrogação. Mas como este tempo pode ser um tempo privilegiado? Como este tempo pode ser um tempo de bênçãos? Uma vez que nós temos apenas más notícias, os dias parecem tão negros, tão obscuros, parece que existe uma violência, uma morte a nos rondar e não temos nada para celebrarmos. Muito pelo contrário, meus irmãos e irmãs católicos, nós somos filhos amados de Deus e lembremos, sempre diante de uma grande tribulação, nosso Senhor providencia, Ele nos dá os meios necessários para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade. Essa é a providência de Deus e como nós acreditamos que é no tempo do deserto que Deus se revela providência. Nós que estamos neste tempo do deserto, vamos lembrar o povo que estava na escravidão, junto do faraó, longe de sua terra. Deus envia um libertador e agora eles estão caminhando no deserto até chegarem à terra prometida. Ou seja, uma vez na casa do faraó é a imagem daqueles ainda não batizados, daqueles que ainda não fizeram uma experiência profunda com nosso Senhor e estão caminhando para chegar na terra prometida, a imagem do céu. Ou seja, entre o dia do nosso batismo e até o dia de nós adentrarmos no céu, nós estamos caminhando num deserto. E é neste tempo de deserto, o hoje da nossa vida que nós estamos vivendo, é neste tempo que Deus se revela como providência. No tempo do deserto que aquele povo atravessava, Deus nunca faltou. Mandou o maná que veio do céu, água que brotou da rocha, dias durante o sol quente, vinha a nuvem que protegia.
À noite, naquele frio do deserto, uma coluna de fogo os aquecia. Olha os detalhes, sempre Deus cuidando do seu povo. E é exatamente isso que nós estamos a meditar neste nosso dia da novena. Desde o início, desde a origem, desde o começo na criação, este relacionamento de Deus com o ser humano. Como foi a forma que Deus encontrou de se relacionar desde a criação do mundo através do amor. Como São João nos garante e afirma, São João, vamos lembrar, o único sacerdote, o único padre que estava no Calvário. E por que ele deu conta de ficar em pé junto com Nossa Senhora no Calvário? Porque ele foi o único padre que reclinou a sua cabeça no Sagrado Coração de Jesus. Deitou a sua cabeça no peito de Nosso Senhor. Deitar a cabeça significa, coloco os meus pensamentos, os meus anseios, os meus planos, as minhas angústias, tudo aquilo que vai na nossa cabeça, ele reclinou e colocou a sua confiança no coração de Jesus. E é por isso que na hora da tribulação, ele tinha uma força, uma têmpera que estava junto de Nossa Senhora, fazendo companhia a Nosso Senhor. É esse profeta mesmo, evangelista, que agora nos garante que Deus é amor. Que Deus se relaciona, o verbo que se fez carne para habitar no nosso meio, para estar conosco. Ele nos diz que Deus, que é amor, ele agora está a cuidar de nós. E olhando para todo este exemplo no Calvário, lá na cruz, nosso Senhor, quando entrega o seu Espírito, este padre, o evangelista São João, ele nos diz, e entregando o Espírito, ele expirou. Ou seja, ele soprou sobre nós o hálito da vida. Aquele que estava doando a sua vida, aquele que estava entregando a sua vida, ainda nos batizou no Espírito Santo. Virá aquele que nos batizará com fogo e com a água, um batismo no Espírito. Neste tempo de deserto, então, meus irmãos, no tempo em que Deus se revela como providência, nós precisamos muito desse Espírito Santo. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. No início era o Logos, o sentido da vida, a palavra, remetendo àquele plano original da criação. Deus, que pode ficar uma pergunta no nosso coração, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Deus amava, porque Deus é amor. Deus amava e por amor é um amor que transborda. Não é um amor fechado em si mesmo de maneira alguma, mas um amor que transborda, que chega até o outro. O Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo conjunto, em comunhão, decidem tudo criar. E como obra-prima, o centro de toda a criação, o sentido de tudo que existe é a pessoa humana. Pessoa, ou seja, relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me relaciono melhor comigo mesmo e com os outros. Porque assim foi desde o início. No amor, desde a criação, Deus se relacionou com o ser humano, criando o céu e a terra, criando as estrelas, criando a lua, criando as flores. Já parou para pensar que delicadeza os detalhes das flores, as penas dos pássaros, o detalhe de todas as criações, de tudo aquilo que Deus criou e colocou como centro a pessoa humana. Por amor, Deus tudo criou. Mas este homem seduzido, que lá atrás, naquele paraíso, caiu na tentação, não ouviu mais a voz de Deus, ouviu a voz do Criador. Agora está num deserto. E neste deserto, até chegar à terra prometida, nós estamos enfrentando tribulações, enfrentamos dificuldades. E é por isso que no tempo do deserto, eu e você precisamos clamar todos os dias: vem Espírito Santo, renove a face da terra, esta terra dizimada pela peste, esta terra quase que escurecida por uma tristeza, mas com o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, é capaz de nos dar uma vida nova. É tempo de muita fé, minha gente. É um tempo de coragem,
de nós clamarmos ao Senhor Espírito Santo que nos ajude, para que, atravessando o deserto, nós possamos permanecer com Ele. Ou seja, ficar com Ele, insistir de ficarmos com Ele, persistir de ficarmos com Ele, haja o que houver. Depois da tribulação vai vir a bonança, depois da tristeza vem a alegria, depois da doença vem a saúde, depois da morte vem a vida. Nós católicos acreditamos e assim professamos, como nos ajuda a rezar esta passagem no livro de Josué, aquele que estava junto com o povo atravessando o deserto até chegar à terra prometida. Livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9. É uma palavra de consolação, uma palavra de cura para nós dentro desta novena, deste tempo dedicado ao Senhor Espírito Santo. Não te ordenei ser firme e corajoso. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Providência Santíssima do Eterno Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem, providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio, assim espero, seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Oração final. Ó Divino Espírito Santo, alma e vida da Igreja, vinde habitar em nossos corações, libertai-nos de toda culpa e conduzi-nos por vossa bondade à salvação. Santificai-nos com o fogo do vosso amor, fortalecei em nós os laços de unidade e dai-nos a firme vontade de anunciar o Evangelho de Cristo ao mundo inteiro. Fazei que, acompanhados por Maria, a Mãe de Jesus, possamos pôr em prática as vossas inspirações e os nossos propósitos. Amém. Nesta novena de Pentecostes, estamos percebendo a força do Deus Amor, do Deus Trindade, mas ainda experimentando e aprendendo que o Espírito Santo é o amor de Deus. São João da Cruz vai nos dizer que ele é a chama viva do amor. O Espírito Santo, então, é aquele que nos purifica, e nos purifica no amor. Que nesses dias de novena, o teu coração, fortalecido na força do Espírito, na força do amor, possa ser transformado com todos os dons do alto céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar.